Hoje é sexta-feira, tá todo mundo bem animadinho. Se fôssemos cãezinhos, estaríamos abanando os rabos, porque o fim de semana está aí. É dia de maldade. É dia de maldade, mas falando em maldade, tem muitas notícias maldosas e muitos comentários também maldosos a respeito das últimas notícias. Brincadeiras à parte, Atualidades Pampa desta sexta-feira, dia 12 de julho de 2019, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com os seguintes assuntos. A votação dos destaques hoje na Câmara Federal provocou muita polêmica e, acreditem, eu vou elogiar o PT. Ah, bom. A meritocracia na carreira diplomática. A Bolsa fecha em baixa, em razão da reforma da Previdência e tudo que anda acontecendo no Congresso Nacional. Um Brasil tão distante que queria sair da ONU, agora seguindo as tendências presidenciais, quer a reeleição. O terrorismo volta a atacar na África, na Somália, Al-Shabaab, que é um braço da Al-Qaeda que continua vivo. E a notícia ruim é o aumento do preço da telefonia fixa no Brasil. Meu Deus, o que não aumenta? Pois é, Mário Barcelos, pegando essa tua manchete, o que nós temos falado aqui e algumas consultas de telespectadores, Gustavo Vitorino, eu hoje passei nos postos de gasolina, onde passo sempre quando venho para a TV, e a gasolina naqueles postos aumentou 20 centavos. Já está a 4,49. Eu paguei 4,69 hoje em Gravataí. Ah, não, mas aí tá muito caro. 4,69. E a gasolina. Mas por que aumentou? A gasolina, e o rapaz estava abastecendo, estava na bomba do outro lado, assim. Ainda comentei, o rapaz conheceu. Você não é assim, sou aquele babaca lá. E aí ele perguntou: pô, mas vocês não falaram lá da gasolina? Semana passada nesse posto aqui era 4,19. Pois é, menino. Eu paguei 4,60, 50 centavos. Ninguém sabe explicar por quê. Honestamente, eu não sei o que aconteceu. Dona Magda, como a nossa audiência é rotativa, eu me manifestei ontem e o assunto, que é um assunto que me incomoda, eu vou reiterar o que disse ontem. Nós fomos atrás da política, nós descobrimos qual era a política do governo. A política era de acompanhar o dólar, depois ela era diária, depois ela passou a quinzenal, depois estudamos a questão tributária e a gente vinha trazendo. Então, não há explicação, ainda não surgiu, não emergiu e a gente segue procurando explicação, porque a variação do dólar ela é medida quinzenalmente e aí mexe na gasolina. A variação foi negativa, não foi positiva. Portanto, eu nominei uma questão. Por enquanto, a explicação que se tem é cartel. Se combinaram e resolveram subir, porque tecnicamente, se assim que surgir uma informação que nós tenhamos de que mudou o preço na origem, a gente vai trazer, mas não é o que se descobre. A única explicação possível é essa, cartel. Porque, olha, não subiu o valor de pauta. Não subiu nenhum índice, não subiu insumo. O governo federal está reduzindo a gasolina, está saindo, sabe a quanto? 1,76. Pois é. Era 2,02, 2,03, está saindo 1,76 da refinaria, ou seja, o governo Bolsonaro está baixando o preço da gasolina. E, no entanto, no Rio Grande do Sul, além de não baixar, agora começa a subir de novo. Eu queria que alguém explicasse, que alguém ligasse para cá, que alguém desse uma palavra oficial, o pessoal da Sulpetro, sei lá, alguém do governo do estado, alguém tem que dar uma explicação, porque não pode a gasolina subir desse jeito. Daí a pergunta que não quer calar, se eu sou a dona do posto de gasolina, eu posso pôr o preço que eu quero? Não, mas aí eu quero trazer uma questão, porque às vezes eu sou dona, pois se eu vou vender, mas se a senhora perde, se a senhora sobe, a senhora perde a venda. O posto do lado vai vender. Ok. Agora todo mundo é o mesmo junto. Porque o Russo já falou. Dona Magda, eu tenho a maior admiração pelo Ministério Público, que lá está conduzindo hoje o Ministério Público e também como o vice-presidente, duas pessoas da maior reputação ilibada e pessoas que eu tenho o maior carinho. Mas eu uma vez briguei com o Ministério Público porque os postos de Canoa resolveram uma vez baixar o preço da gasolina lá, que nós saímos de Porto Alegre e íamos lá. Bem, o Ministério Público abriu uma sindicância para saber como é que os postos de gasolina estavam fazendo dumping ao contrário, né?
Tá, tudo bem, o Ministério Público. Então agora, se não houver uma explicação, oficial sobre por que o preço subiu, imagino que deverá haver uma intervenção do Ministério Público, sim, porque isso não pode fazer. Eu posso cobrar o preço que eu quiser. Agora, se todos os estabelecimentos estão cobrando o mesmo preço, isso caracteriza assim, a união dos empresários, significa cartel, significa... A gente sabe o que significa. Então, que fique atento o pessoal. Porque não tem outro sentido. Mas eu falei na gasolina porque tu falaste também no aumento da telefonia. A telefonia fixa aumenta, alguns aumentos 6, pouco, a Claro, a Oi, né, que vai aumentar o preço maior, vai ficar entre 0,7% e 6% o aumento, né? O aumento. Mas eu só gostaria de nessa sequência de raciocínio, uma coisa que me deixou profundamente revoltado, vou usar uma palavra que não é usada na língua portuguesa, que é portuguesa, chama-se farândula. Farândula é um bando de maltrapilhos. Eu já incorporo a palavra moral, bando de maltrapilhos morais que existem nesse país. E digo por quê. Se nos Estados Unidos chegar um jornalista brasileiro e fizer uma investigação sobre um secretário de Estado americano, o que acontece com ele? Outra coisa, se eu tenho o poder de investigar como jornalista, eu não posso ser investigado? É só um lado. Por que não investigam outros? Por que não investigam o ex-presidente, esse que saiu, Itamar Franco? O Itamar já morreu. O Temer, esse Michel Temer, até esqueci, ele foi tão ruim que eu esqueço o nome dele. O Fernando Henrique, Aécio Neves, todos eles. E o Moro está pagando o preço de ter condenado o senhor Lula. Esse é o preço que ele está pagando. Se fosse nos Estados Unidos, digo a vocês, esse cidadão que investigou, que ganhou o prêmio Pulitzer, ganhou não sei o quê no processo investigativo, ele também estaria sendo investigado. Qual é o problema? Eu não devo nada, eu posso ser investigado. Ou não? Eu estou falando bobagem aqui, Vitorino? Não, eu estou falando absolutamente aquilo que eu sinto. E essa mesma diatribe, esse discurso raivoso que eu estou fazendo agora, vale para esse país, para essa farândula, para esse bando de maltrapilhos morais que nós temos nesse país. Porque todo mundo quer ganhar. E ninguém quer dar para o povo brasileiro. As pessoas estão sofrendo, passando fome, milhões de desempregados, pessoas que não têm o que comer, anda-se pelas ruas de Porto Alegre, você vai. Isso porque Porto Alegre é uma cidade ainda de bom nível. Imagina no Norte e Nordeste. Me desculpem esse desabafo. Já calma agora. Não, fica até fala, Roberto, tu que fala disso. Mas é. Tá certo. Preço agora. Nossa telespectadora, Dona Ângela, diz, olha, acabei de estacionar no posto da esquina da rua Nova York com Cristóvão Colombo. Paguei R$ 4,79 o litro. Não, mas não. Posto BR. Mas não tem preço de referência? Vicente da Fontoura com a Santana é R$ 4,49, gente. R$ 4,49. Então esse tá barato. É esse que eu tô dizendo que aumentou. Ontem eu passei ali, era R$ 4,29. R$ 4,79. Dona Ângela Godinho acaba de passar a informação. Uma barbaridade tudo isso. Uma barbaridade. Agora, falando em barbaridade, o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto pergunta o seguinte. Prezados, me ajudem, por favor. A Justiça mandou soltar os 6 que foram detidos pela Brigada Militar com uma das maiores cargas de drogas do ano. Qual a opinião dos ilustres sobre o fato? Eu não posso falar, tem criança assistindo. Então tá bem, já imagino o palavrão. Mário, esse menino rujou. Eu posso falar assim, dona Magda, até porque vou repetir o que disse a semana passada. Vou convidá-los porque aquilo que era eventual agora é permanente. Passem na Ipiranga, em frente ao Palácio da Polícia. Eu já vi. A senhora passou ali? Antes era eventualmente, quando chegava fim de semana, eles avançavam um pouquinho na calçada ali, Mário, porque ficavam com os presos que não tinham onde colocar, tá? Agora, a semana inteira eles não estão conseguindo desovar os presos das viaturas. Tá? Então isso aí, dona Magda, sem dar razão, eu não estou dando razão nenhuma, ele pediu uma explicação, vou dar uma explicação técnica. Os presídios estão lotados e estão considerando o tráfico crime menor. Veja bem, estão considerando crime menor para deixar lá dentro estupradores, assassinatos, homicidas e essas questões assim. Eu só explicando, não estou valorando, né? Porque ele já acha que eu estou... Não, se tu diz, daqui a pouco já está defendendo que solte os traficantes, né? Então estou respondendo tecnicamente porque ele me perguntou. Senhores policiais, comecem a aprender menos, tá? Prendam menos. Porque não adianta, né? O que aconteceu? O que aconteceu numa determinada área da nossa cidade? Antes de ontem, fizeram uma blitz,
né, da Polícia Civil ali, porque o chefe de tráfico estava tirando as pessoas de dentro dos seus prédios, não sei o quê, a polícia foi lá, prendeu, fez, aconteceu. Aí hoje já tinha a outra vila que também estão fazendo isso, quer dizer... Sim, mas por coisas como essa que a justiça faz. Exatamente. Essa magistrada emitiu uma nota para a imprensa hoje, que todo mundo queria ouvir, Sim, né? queria saber, né? Porque é um negócio inacreditável. Não tem né? explicação. É um negócio inacreditável. Mas aí entra aquela coisa da formação jurídica, do justnaturalismo, do positivismo, do não sei o quê. E a gente tem décadas de coitadismo no Brasil, que vem sendo patrocinado também pelos tribunais. Aí dá nisso. Aí o que acontece? Essa gente que foi solta, pode ter certeza, metade ali estava solto porque já não tinha mais tornozeleira, Mari, ou tinha quebrado a tornozeleira, ou tinha não sei o quê, ou tinha um daqueles que matou o brigadiano. Quebrou a tornozeleira em Estava novembro. sem a tornozeleira porque tinha quebrado. Ele quebrou a tornozeleira em novembro e estava solto de novo. Estava solto, Sabe, tá uma esculhambação. Mas eu acho que as varas penais, se é que existe corregedoria no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tem que fazer uma reunião com os juízes das varas penais, das varas de execuções penais, e dar uma olhada no que está acontecendo, porque está demais o negócio. Está demais o negócio. Falando em coisas demais, o Chicão tem uma informação também bastante lamentável, né? Que é a dos terremotos, enfim. Do terrorismo. Terrorismo. O terrorismo terremoto, eu tô ótima hoje. O terremoto foi ótimo. Terremoto foi ótimo. Dona Magda, quando a Al-Qaeda ficou, a morte de Bin Laden, todo mundo dizia que a Al-Qaeda, até o Serviço de Inteligência americano, achava que a Al-Qaeda estava desaparecida. Não, ela criou franquias. Com a queda praticamente do Estado Islâmico, a franquia que mais opera na África da Al-Qaeda é a Al-Shabaab. A Al-Shabaab opera na Somália. Para ver a Somália interessante, tem 2 filmes que você pode ter toda a dimensão do que é a Somália. A estratégia dela fica bem no chifre da África, no lado do Oceano Índico, no filme Black Hawk Down, Falcão Negro em Perigo, um clássico de ação que mostra aquela fracassada entrada dos americanos em Mogadiscio, que morreram, soldados e tudo, e também o Capitão Phillips, que combate os piratas no canto da África, na Somália. A Somália virou uma terra de ninguém, esquecida do mundo. Agora tem um governo. O problema é que Al-Shabaab, que é um estado, entre aspas, terrorista que opera no Quênia e também na Somália, fez um ataque terrorista brutal hoje, com um carro-bomba, matou 7 pessoas, inclusive um deputado. O que significa isso? O mundo está começando a ver a África de uma outra forma. Por quê? Porque a China não para de comprar terras na África. A China... Dentro de alguns anos, ela vai ser que nem aqueles grandes construtores aqui no nosso litoral, que você conhece, mas eles compraram tanto as praias ali, ficaram donos da praia. A China vai ser dona da África, porque a terra é muito barata. E isso não é de agora, né? Já vem de algum tempo. E isso aconteceu hoje em Mogadiscio. Agora está mais escancarado. Agora, Chicão, eu vou te falar, sabe por que está dando encrenca? Porque quem alimenta de armamento, tanto o Quênia, mas especialmente a Somália, é o Iêmen. E dia desses, eles pegaram um grupo de armamento que estava entrando no Iêmen. Foram as forças aéreas, eu acho que foi a Força Aérea Francesa. Era armamento chinês. E os americanos têm base no Iêmen. Era armamento chinês, então tá todo mundo com o pé atrás, porque eu acho que a coisa lá, antes era uma disputa econômica, agora vai ganhar um componente geopolítico. E a China é muito imperialista, viu o que a China fez com o Tibete, a China invade tudo, a Mongólia, a Manchúria, Taiwan, a China quer dominar o mundo. Ela é totalitária. Deixa a Roberta, ela vai falar. Para contribuir com o debate, é justamente colocar que a China tem um tipo de economia que a gente não consegue entender, porque é a intervenção do governo, sem dúvida nenhuma, em tudo e, ao mesmo tempo, eles deixam uma certa livre iniciativa. O que a China tem feito, e isso inclusive foi pauta em vários encontros paralelos durante o G20, agora no Japão, com os 20 maiores países economicamente mais ricos do mundo, eles estão todos preocupados com esse movimento da China, que é esse movimento de, inclusive, Chicão, oferecer empréstimos a juros impensáveis para esses países e com a ideia justamente de eles o Banco da China, o Banco da China. Exatamente. O Banco da China que financia. A gente fala, tem empresários chineses, não sei o que. Nós temos um amigo, eu tenho um amigo aqui em Porto Alegre, o Ricardo Vilar,
Dr. Ricardo Vilar, que ele trabalha com, representa uma empresa chinesa que trabalha com vagões de trens, enfim, coisa e tal. E conversando com o Rico, aliás, um abraço, Rico, você assim, e a Baby, que já deve estar grande, né? O governo chinês, através do Banco da China, financia todas essas empresas. Então, quando a gente diz assim, o fulano de tal montou uma fábrica na China, não montou, não. A fábrica é do governo chinês. Ele arrendou a fábrica. Então, quando a gente diz o que a China exporta é mão de obra escrava, produto barato. Exatamente. E vai ter um grande estouro. Porque eu digo barato, que eu digo não é vagabundo. A China fabrica coisas boas. Muito boa. Mas a mão de obra é baratíssima. Não, e escrava. E isso é impensável, porque aí como é que nós, brasileiros, vamos competir? Nós com a nossa CLT, com todos os direitos corretos, né? Vai dar um estouro em Hong Kong, que Hong Kong vai perder os direitos. Já está perdendo. E sem os direitos aqui o pessoal não consegue viver do jeito daquele modus operandi de Hong Kong. Alguma contribuição, Marne? Eu posso dar uma contribuição, porque eu sou muito... Eu tive em alguns países da África, Marrocos, Casablanca, fui até Tanger, no Estreito de Gibraltar, voltei para Casablanca, estive na Guiné-Bissau 2 dias, não aguentei, uma pobreza extrema. Você não morou em Angola? Não morou em Angola? Não, morei em Lisboa. Aliás, vi hoje o Bonde 28 na televisão, me deu uma saudade ali, o Parque da Estrela, maravilhoso. Mas é outra história. Em Angola, eu venho reiteradamente, eu leio todos os dias o Jornal de Angola. Eu abro no computador o Jornal de Angola para saber as notícias, que é um país, como já disse o Vitorino aqui, socialista, altamente socialista, que está vendendo todas as suas terras, ou grandes extensões de terras, para os chineses. Os chineses estão lá instalados com indústrias, um número muito grande de indústrias, compram milhares e milhares de hectares. Lembro a vocês que Angola é um país grande, é um país com 1.260.000 quilômetros quadrados. Olha o tamanho do país, é muito grande, muito rico. A região de Cabinda, a região de Cabinda é um estado, e onde tem as reservas petrolíferas, né? E a cidade Cabinda, capital Cabinda. É uma cidade com 100 e poucos mil habitantes, pequena, mas é riquíssima em função do petróleo que está sendo explorado pelos chineses que estão junto com a empresa de petróleo estatal, que é uma empresa de petróleo de Angola. Então os chineses compram tudo lá. Aquelas avenidas largas, fantásticas. Claro que o número de carros ainda é pequeno em Angola, porque é um país pobre. Eu sempre recomendo às pessoas, você quer conhecer um país, conhecer a história do Brasil, dos negros brasileiros, todo o processo que foi feito, porque eles preservam. Inauguraram agora um museu em Luanda. Luanda é a Baía de Luanda, que deu nome à cidade de Luanda. Parece Salvador. Se você conhece Salvador, é aquela mesma Baía. É impressionante. Isso é muito parecido. E se você for lá, você tem que conhecer o Museu da Escravidão, como saíram os negros de lá, levados pelos próprios amigos, né? Pelos próprios capitães que tinham lá e que levavam as pessoas, prendiam as pessoas e colocavam nos navios negreiros. Então a presença, o nosso Chicão Tofani foi absolutamente correto. Eles estão comprando tudo em África. Na África? Aqui? Tá, falando... 70% da nossa energia elétrica é chinesa, amiga. Ok. Falando em comprando, falando em pessoas, enfim, fomos desacatados aqui no e-mail, fomos desacatados aqui no WhatsApp, enfim, porque é um absurdo, o filho do presidente e vocês com essa cara de paisagem. Calma, senhores. Eu falei ontem. Calma, senhores. Esse assunto foi falado ontem e hoje nós vamos explorá-lo mais uma vez. Vamos começar com a manchete do Ruschel. Aí você vai ver como é que nós vamos desencadear tudo isso e vamos, assim, responder muitos questionamentos das pessoas que desde ontem estão mandando e-mail e WhatsApp. Dona Magda, a matéria versou ontem na bancada e eu mantenho aquela minha linha de quando não domino uma matéria, especialmente uma matéria técnica, eu vou estudar, exatamente. Correto. E lhe confesso que fui surpreendido, Mari, com as informações que eu buscava, porque eu imaginava que eu preciso te interromper. Muito justo. Porque nós temos algo entrando agora excepcionalmente e eu preciso então que logo em seguida eu retorno com o teu comentário. Vamos dar uma conferida. Ela adora números, índices e pesquisas. 37% gastam mais do que podem para aproveitar a vida. Mais de 1.000 creches sem esgoto.
E a dona Magda corrobora. E a pesquisa disse isso. Economia é um dos assuntos preferidos da nossa advogada Roberta. O dólar lá nas alturas, momento econômico que estamos vivendo. E aí veio a Roberta falando do endividamento, daí começou a ficar ruim o negócio, entendeu? Já futebol, nem tanto. E ela deixa isso bem claro. A mãe não é nem gremista nem colorado. Já esteve nos dois lados da bancada. E às vezes fica no meio do fogo cruzado. Que partido com o River Plate, rapaz? Esse time muquirana da Argentina não vai segurar nenhum. Mas tira de letra com seu bom humor diário. Vai dormir de cueca branca. Mas a gente é amigo. E tu é amigo. Pois é, Roberta, já faz quase um ano que você integra o time de craques do Atualidades Pampa. Lembra do primeiro dia? Roberta Coutro. A Roberta é advogada trabalhista, foi convidada para se unir a este grupo, a esta seleta bancada, aceitou, não sabe o perigo que corre, obviamente. Obrigada pelo seu profissionalismo, dedicação e competência. Estamos aqui hoje para te homenagear e dizer que és muito importante para nós e, claro, para quem te rodeia. Eu queria trazer o meu carinho, o meu amor para ti e compartilhar a minha felicidade em poder diariamente ter um presente junto comigo, que é o teu amor, a tua sensibilidade. Então eu quero te dar do fundo do meu coração um grande beijo e dizer que tu mereces toda a felicidade do mundo. Te amo muito, mãe. Tu é muito importante para mim. Tu é a melhor mãe do mundo. Eu te amo tanto, tanto, mais do que tudo. Eu sempre vou lembrar de ti, pra sempre. Beijo. Parabéns, feliz aniversário, nossa querida Roberta. É o que deseja a família Rede Pampa. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Roberta! Eu trouxe um pacote pra ti. Roberta, Berta. Quando que vocês fizeram isso? Como é que vocês pegaram a violetinha? Eu queria saber como é que seria o clipe do Vitorino. Não, agora vamos esse é o homenagear a momento da Roberta. Roberta. Esse é o momento da Roberta. Isso nunca fizeram. Peraí, não, vamos homenagear a Roberta. O momento é Nós da estamos Roberta. homenageando a Roberta. Nem eu, nem gente. pra Vamos mim ter um também, pouquinho de educação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que hoje uma amiga minha, vou dizer a advogada doutora Simone Cruxem, ao me telefonar, me disse assim, me chamando de Beta, disse: Beta, tu evoluíste, porque antigamente tu não colocava no nas suas redes sociais nem a data do teu aniversário, e atualmente tu coloca e já tá postando. Então, assim, eu vivo o meu aniversário um momento extremamente discreto, né? E agora, né, aonde vocês, público, telespectador, me honram, né, com a confiança de vocês diária, eu me sinto realmente no compromisso de contar um pouco a vocês daquilo que é bastante privado da minha vida. Eu fico extremamente tocada com as mensagens extremamente amorosas que cada um de vocês ofereceu ao longo desses dias, de hoje principalmente. Muito obrigada pelo tempo que vocês me ofereceram. E eu gostaria também de agradecer a direção da Rede Pampa, a todo o grupo Rede Pampa, a família Gadré, a direção, a Marjana Vargas, a nossa querida, que eu adoro e chamo ela de Princesa Pocahontas, que é a Monique, que é a nossa produtora querida, e aos nossos câmeras e toda a equipe, todos, a Dani do cafezinho, o pessoal da portaria que nos recebe sempre com um sorriso. Eu fico extremamente honrada de ter o presente de estar diariamente fazendo parte dessa bancada que é resultado de muito amor, de muito respeito a vocês, telespectador. Isso eu entendi
desde o primeiro momento que eu pisei aqui. Quero agradecer em especial à minha empresária, Aurinha Pinto, que ela vai entender, e ao querido vice-presidente da Rede Pampa, o Paulo Sérgio Pinto, pela confiança e pelo carinho, pelo respeito. Eu não posso deixar de me emocionar ao ver a minha Violetinha, né, minha querida Violetinha, e ao meu Pedro, que são presentes na minha vida. E eu gostaria de pedir licença para colocar a vocês, telespectador, algo que... A vocês, telespectadores, perdão, estou emocionada. Existe algo muito importante atualmente. A gente vive uma vida com poucas certezas. A gente tem poucas certezas. E convivendo com os meus colegas de bancada diariamente há quase um ano, eu tenho algumas certezas e eu acho isso riquíssimo. Então, se vocês me dão licença, eu vou transmitir a vocês e compartilhar com vocês algumas certezas que são o verdadeiro presente que eles me oferecem diariamente e que muito me honra tê-los. Vou começar pelo nosso querido Marne Barcelos, que me ensina e me dá a certeza de que sempre é possível aprender e se reinventar. E, sobretudo, que o tempo nos fortalece. Nos fortalece e nos encoraja a enfrentar qualquer coisa, seja o que for. Então, o nosso decano me dá essa certeza, para eu seguir a minha vida e saber que todo tempo é sempre tempo de aprender e honrar os desafios que vier. Porque a sabedoria é força. Muito elegante. Em relação ao meu querido amigo, que virou amigo, Gustavo Vitorino, eu tenho dele uma certeza que, para mim, é extremamente especial. É a certeza de que quando a gente tem uma mãe guerreira, quando a gente tem uma mãe forte e corajosa, essa mãe deixa para um filho o maior patrimônio que se pode ter, que é a honra. E se leva para sempre. A mãe pode até partir, mas aquilo está dentro da gente. E é o que ele nos oferece aqui. Eu aprendi isso e tenho certeza que, e quero que ele saiba, que ele me inspira como mãe diariamente com a minha pequena Violetinha. Em relação à nossa Magda, a Magda me dá a certeza diária que esse espírito jovial, divertido, brincalhão, espontâneo, que fala da criança interior que todos nós temos e que ela esbanja em oferecer, nos oferece sempre aquele ar jovial e aquela eterna juventude que ela tem. Então, a dica de beleza que eu tô aprendendo com ela é a certeza de que um comportamento brincalhão com a vida nos faz eternamente jovens. Com a nossa Aninha, eu todos os dias tenho uma certeza. A certeza de que a coragem em se posicionar, mesmo com contraditório, nos fortalece enquanto caráter, nos fortalece inclusive nas nossas convicções. E que o contraditório faz parte da vida. Essa certeza, ela tem me dado diariamente, o que me honra muito. O Chicão, eu tenho dele uma certeza que é uma delícia. A certeza de que o charme, a elegância, as viagens, sempre, nunca é demais. E que a gente sempre pode ter, e que bom que a gente pode ter quando tem. O nosso Ruschel também me dá uma grande certeza, que a técnica, essa técnica que ele tanto busca se aprimorar nas pesquisas que ele faz, e aqui mesmo acabou de nos trazer aquelas informações que às vezes ele se detém um pouco mais ou espera para oferecer quando tem a técnica. Isso faz com que haja posicionamentos mais ricos e que inspire as nossas percepções também com mais riqueza. E a nossa Carla, que não está presente hoje, mas que está sempre em nossos corações, ela também me traz uma certeza muito especial, aniversariante de domingo. Tu me trazes a certeza de que o sorriso diário, esse que ela me entrega quando eu chego aqui na Pampa, toca a bondade que a gente tem na alma da gente. E isso faz a gente inspirar e se inspirar e inspirar os outros, mesmo quando a gente tem notícias muito duras para oferecer, infelizmente, a vocês. Telespectador, obrigada por me receber todos os dias.
Obrigada principalmente pela confiança. Muito bem, ela que faz aniversário, nos presta homenagem. Muito bem, muito bem. Bom, a senhora foi chamada por idade? Não, claro que não. Olha aqui, agora vamos retomar. Mas eu não fico ofendido, porque ela me elogiou, eu sou decano mesmo, eu me autodenomino. Sim, o que me preocupou não foi o senhor, foi quem ela falou depois do senhor. Duas observações, eu tô meio emocionada. Olha, Eu queria só dizer uma coisa, que a minha Saula não tá filhinha bem. Violetinha, tu tá assistindo, hoje eu deixei. Quero te dizer que tu me ensina uma coisa muito especial, filha, que tem amor profundo e muito puro. Muito obrigada por tu ser minha filhinha. Eu fico muito honrada. E Pedro, eu tô descobrindo contigo que sim, que tem encontros de alma e que são muito especiais. Eu posso te honrar. Muito bem, agora acabou a alegria, acabou. Agora nós vamos falar a verdade. Vamos falar do senhor Bolsonaro, filho do Bolsonaro, no Itamaraty. No Itamaraty, não. Calma, não. Eu ia dizer que querem me derrubar depois de um momento, desse programa. Vai jogar o balde de água. Eu vou jogar o balde de água. Roberta, muitas pessoas estão te desejando feliz aniversário, do Bauerman. Tem uma outra pessoa também que escreveu uma coisa muito linda para ti, que é a Kátia Moura de Pelotas, enfim. A gente depois alcança para elas informações e vocês podem continuar desejando feliz aniversário. Rússio, agora vamos à verdade dos fatos das nossas vidas. A condução do programa. Então, recuperando, então, como veio a informação ontem, seu Mani? Eu confesso que eu desconhecia a matéria técnica. Eu digo, não, vamos avançar um pouquinho, e foi o que eu fiz. Você viu a minha indignação ontem, né? Sim, pois não. Então, eu fui para uma pesquisa técnica, porque eu confesso, e aí confesso a minha ignorância. Eu achei que o embaixador fosse exemplo de um ministro. Até tinha essa comparação, assim, para nomear um ministro, tu nomeia um ministro, assim tu fazes com um embaixador. E a minha surpresa é tudo que precisa para ser um embaixador, que é muito diferente do que precisa para ser um ministro. Então, vamos lá. Então, primeiro comecei pela palavra meritocracia, porque a gente tem falado bastante na palavra meritocracia aqui, né? Meritum, do latim, gracia do grego, gracia, né? Dizendo que é o poder. Então, é o poder do mérito. A palavra, ela diz tudo, né? É o poder do mérito, o poder do conhecimento. Exatamente, o poder do conhecimento. E aí fui estudar, então, o que tu precisa para seres um embaixador. Primeiro, que nós temos uma seleção extraordinária. Tu tem que ter um conhecimento em diversas áreas. E aí tu vai através do Instituto Rio Branco, que vem o título dado em homenagem ao Barão do Rio Branco, um diplomata histórico, maravilhoso na história do país. Acre. E aí tu precisa fazer uma prova, Mário, onde tu passa por 4 fases. As matérias são as mais conhecidas, as mais complexas. Português, matemática, história, direito, direito internacional. E aí vai uma série. Tu passa por esta primeira fase. Isso é nos pré-requisitos. Vamos ainda no concurso, né? Segunda fase, tu vai para a língua portuguesa ainda nas escolhas individuais. A terceira fase, tu vai para a dissertativa. Da quarta, tu vai para conhecimentos de francês e espanhol, ou já tendo o pré-requisito do inglês. Então, veja primeiro a extensão para tu te candidatares. Se tu tiveres a felicidade de passar num curso desses, dona Maria, porque eu imagino já quantos gostariam de ser embaixador. Se tu reunires tudo isso e já achares que podes te candidatar, tu preencher o requisito de ter mais de 35 anos e ter um curso superior em qualquer área, não precisa que seja do direito, em qualquer área. Se tu passou por isso, tu vai prestar uma prova, Mário. E se tu passares nessa prova, tu terá 2 anos de treinamento em turno integral, só te especializando nessas matérias, só te capacitando nessa matéria, para então
te candidatar a ser um segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, almejando um dia chegar ao cargo máximo. Eu fiz uma pequena resenha para não ser enfadonho aqui, porque diferente do que a gente diz aqui, ministro do Supremo também, que a gente quer criar a meritocracia, né? Mas realmente, o ministro do Supremo não tem pré-requisito, tendo a idade ali e coisa, não tendo impedimento, reputação, aquilo que a gente sabe, ele pode. Mas o embaixador tem, dona Maria. Tu tens que fazer uma prova, tu tens que responder, e as matérias são as mais amplas de conhecimentos depois no exercício da função. Tu tem que versar sobre segurança, sobre política internacional, sobre meio ambiente, sobre direitos humanos, e assim vai uma lista enorme. Então, eu digo que para ser uma atividade dessa, tu tens que ser quase que um super qualificado ou ter te preparado desde muito cedo, com berço para uma atividade dessa. De onde eu concluo que o Bolsonaro filho não pode ser, porque nesses pré-requisitos não tem fazer hambúrguer, né? Fritar hambúrguer, não sei o quê. Gente, os nossos telespectadores aqui estão enlouquecidos, porque todos acham um absurdo. Não interessa o partido ou não, a cor da bandeira, nada. As pessoas acham um absurdo isso acontecer. Tu tens uma opinião também, não tem, Roberto? Sim, Magda. Continuando da perspectiva do Ruschel, é muito importante a gente demonstrar o quanto vai ser desastrosa. Desastrosa. Desvantajosa, minha doutora. Ela está emocionada hoje. Hoje está demais. Tudo bem, mas vamos lá. É bem importante a gente perceber assim, ó, que não vai ser correto para o governo Bolsonaro, tanto do ponto de vista externo, da imagem que o Brasil vai ter em relação às relações internacionais que o Brasil precisa, tá? E assim como internamente também para o governo Bolsonaro perante os seus eleitores. Porque, do ponto de vista interno, o que os eleitores do Bolsonaro sempre reivindicaram e ofereceram, inclusive, a confiança do voto dele, baseado num aspecto que ele sempre dizia: eu vou fazer indicações técnicas e meritórias. Ainda que ele ache que o filho dele seja um homem, enfim, que seja virtuoso, que seja competente, que se dê muito bem com a família Trump. A questão é que nos Estados Unidos, um embaixador, para começar, é a carreira. Quando tu és um embaixador em Washington, tu estás pelo menos há 30 anos na carreira diplomática. Para os senhores terem uma ideia, tá? E não se trata só de falar com o presidente ou com a família de um presidente. Se fala de entrar em negociações com muitas pessoas de todos os partidos e representar de fato. É uma carreira que exige diplomatas com currículo de peso. E eu cito aqui para os senhores, por exemplo, Rubens Recupero, Paulo Tarso Flecha de Lima, Rubens Barbosa, Roberto Abdenur, Antônio Patriota, Mauro Vieira, Luiz Alberto Figueiredo, Sérgio Amaral, foram os últimos, citando os últimos, que fizeram parte dessa honrosa posição. Então, assim, do ponto de vista tanto externo quanto interno, é desastroso se realmente o governo Bolsonaro seguir com essa ideia. Imagino que, por mais que se siga, o Senado pode não aprovar, porque o voto de aprovação é secreto. Também, com certeza, vai haver a questão do nepotismo, que vai ser, com certeza, questionado no Supremo Tribunal Federal, e aí fica ruim para o presidente a sua indicação ser barrada internamente, né? E a gente sabe, assim, que as democracias do mundo inteiro, as grandes democracias, estamos ali falando da Alemanha, da Suécia, estamos falando, assim, e o Brasil, é importante dizer, ele tem uma história consular que é muito valorizada no mundo inteiro. O nosso corpo consular é respeitado no mundo inteiro. Existe toda uma política da carreira consular que se respeita, né? E por fim, eu só gostaria de mencionar que o único caso no mundo, nos últimos pelo menos 50 anos, de que um chefe de governo indica um filho seu, aconteceu há pouco tempo, a questão de 2 anos atrás, na Arábia Saudita, que é uma ditadura extremista. A Arábia Saudita é justamente saudita porque a Arábia Saudita é da família Saud, né? E foi ele que indicou o filho do rei, ficou por 2 anos
nessa posição de embaixador em Washington e teve uma conduta desastrosa e ele mesmo acabou saindo. Então, assim, vai ser, assim, muito mal visto em todos os aspectos se isso realmente prosperar. Tomara que isso não prospere. Nós já temos também algumas informações, né, do que chega no exterior e principalmente de diplomatas aqui brasileiros que falam que o Eduardo Bolsonaro está sendo comparado com a Ivanka Trump, que é a filha, então, do Donald Trump. Ele a nomeou como uma das suas assessoras, ela participa de diversos encontros importantes, inclusive esteve ao lado de Trump no G20, ela é constantemente vista em situações importantes, com figuras importantes, mas a sua opinião às vezes não é levada em consideração, justamente porque ela trata de assuntos muito delicados, o que a gente fala que um diplomata precisaria ter o conhecimento de todos esses aspectos e esses assuntos, tem que porque ter ele frequenta, vivência, né, gente? Não é só o estudo, tem que ter vivência. E a gente fala que a justificativa, justamente, do Eduardo Bolsonaro foi que ele disse que esteve no Canadá aprimorando o inglês, ele fez um intercâmbio nos Estados Unidos e até incluiu, dentro das suas qualidades, que ele fritou hambúrguer durante muito tempo nos Estados Unidos, então tem essa qualidade de viver a cultura e entender o que se passa nos Estados Unidos. Os nossos telespectadores querem saber, o Gustavo Vitorino é o único que continua... Mas me permita discordar da bancada. Pois é. Primeiro, vamos corrigir a informação. A nomeação de um embaixador é um ato discricionário do presidente da República e não existe nenhum pressuposto legal. Ele pode indicar quem ele quiser. Se o senhor Bolsonaro me convidar para ser embaixador do Brasil na Inglaterra, eu posso ir e não existe nenhum óbice legal. O ministro Marco Aurélio Mello, que deitou falação falando de nepotismo, esqueceu que ele foi indicado pelo primo dele, Fernando Collor de Mello. Foi colocado no STF pelo primo dele, Fernando Collor de Mello. E está falando de nepotismo. Portanto, o ministro Marco Aurélio, pega leve. Quem tem rabo tem que tomar cuidado quando atravessa a estrada. Segundo, o cidadão, para ser embaixador, que é o chefe da missão diplomática, tecnicamente o cargo é chefe da missão diplomática de um determinado país. Ele pode ser escolhido entre qualquer cidadão brasileiro maior de idade no exercício dos seus direitos políticos sem condenação criminal. Esse pressuposto é um pressuposto interno do Itamaraty. O Instituto Rio Branco é uma escola que forma embaixadores, que forma profissionais para a carreira diplomática, que podem ser embaixadores, cônsules, agente administrativo, agente comercial, adido cultural, adido militar, inclusive. Então, é uma escola que forma profissionais que anseiam a carreira diplomática. Mas, repito, a nomeação de embaixador, ela pode ser, ela é um ato discricionário do presidente da República. Quanto ao filho do Bolsonaro, eu tive olhando a vida desse rapaz. Esse rapaz morou nos Estados Unidos, fala inglês fluentemente, tem pós-graduação e mestrado nos Estados Unidos, é amigo pessoal da família Trump. Foi na única viagem que foi aos Estados Unidos do presidente Bolsonaro. Ele foi convidado a sentar do lado do Donald Trump no jantar. Ele foi citado nos 2 discursos que o Donald Trump fez, chamando ele de meu amigo e, no outro, amigo da minha família. Os discursos estão no YouTube, vocês podem ver o discurso. Sim, ele está duvidando. Então, assim, ele tem, sim, pressupostos interessantes, pressupostos bons para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Pelo acesso que ele tem ao comando do governo americano, pelo acesso que ele tem, por ter morado lá, conhecer a cultura americana e por ser, evidentemente, alguém com acesso irrestrito ao presidente da República. Esta é a opinião do Gustavo Vitorino, vamos deixar bem claro. Sim, sim. Vamos, porque, não, só para saber, deixar bem claro, não é a nossa opinião, não é a opinião do programa. Sim, é a tua, eu só estou dizendo isso. Sim, pois é. É que sempre que eu estou dando a minha opinião, eu sou interrompido. Então, eu... Vitorino, tu é um pobre, essa opinião e pronto. É a minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro seria, esse rapaz seria um bom embaixador do Brasil para os Estados Unidos. Porque até agora, se me disserem o que os embaixadores brasileiros fizeram nos Estados Unidos, eu não sei apontar um avanço. Porque até hoje nós precisamos visto para entrar nos Estados Unidos. Nós precisamos vistos para entrar nos Estados Unidos. O visto brasileiro para americanos demora de 60 a 90 dias. O visto de trabalho de americano para vir para o Brasil demora 60 dias. A fama das embaixadas dos consulados brasileiros nos Estados Unidos é a pior possível. Então, por favor, não venham dizer que o Itamaraty, que a diplomacia, porque as embaixadas brasileiras no exterior sempre foram as lojas da Varig.
As pessoas podem dizer o que querem, Vitorino. Tu diz o que tu quer, as pessoas podem dizer o que elas querem. Mas não venham dizer, as pessoas não concordam. Sim, mas peraí. Todo mundo tem opinião, só ficou quieta. Na minha opinião, só me interrompe. Não. Por quê? Porque sempre eu interrompo, todo mundo. Não, só me interrompe as minhas opiniões, quando elas são contrárias às suas opiniões. Parou. As suas opiniões. Não, eu não debati de ninguém. Não, acabou. Todo mundo deu opinião, eu dei a minha opinião. Eu já comentei contigo algumas coisas, eu vou repetir, tá? Tu sempre quando tu fala, as pessoas quando falam têm a sua opinião. Sempre quando tu fala, tu desmerece a opinião dos outros para dar tua, eu não desmereci de ninguém. Eu não desmereci de ninguém. Eu dei a minha opinião. Por que tu não compara o que o Bolsonaro está fazendo com o Lula? É igual. Eu dei a minha opinião. É igual. A senhora interrompeu a minha opinião para dizer que era uma opinião sua, que a opinião da bancada está diferente. Não tinha necessidade disso. Todo mundo está vendo o programa. Tinha sim. Não tem não. Não tem não. A senhora quer impor a sua opinião nesse programa. Venham me dizer que isso, que aquilo. Não, pode dizer o que vocês quiserem. Aqui não tem um que concorda pode dizer o que concorda. Eu não estou defendendo ninguém aqui. O Chicão Tofani quer falar. O mais bolsonarista, o mais ditatorial e o mais radical de direita aqui da bancada e quiçá de Porto Alegre. Bolsonaro, eu acho que não leu o Financial Times hoje. O que o Bolsonaro está fazendo, ele não leu Sócrates. Um peso, duas medidas. Lula botava os amigos dele nos cargos, era criticado. Bolsonaro botar o filho é o mais nepotismo que existe. Maquiavel falava disso, que é o nepotismo mais cruel que existe. Ora só, o Brasil teve grandes embaixadores. Quem se lembra de quem morreu em Bagdá, na área verde, Sérgio Bandeira de Mello, um dos maiores embaixadores. O Brasil tem uma escola de embaixadores. Agora o cara vai ser embaixador porque ele frita hambúrguer e é amigo do presidente e do filho do presidente. Então a minha ex-mulher que mora em Nova York tem que ser embaixadora. Isso é bonita. Pode ser também. Quer dizer, isso aí é um absurdo. O Lula era condenado, e eu condenava aqui, aí botou o cara como presidente da estatal, botou o cara de embaixador não sei aonde para arrumar um emprego. Agora o Bolsonaro está fazendo pior. O que ele pregava, ele está fazendo o contrário. Portanto, o filho de embaixador dos Estados Unidos das Américas. Isso aí é um absurdo. Ninguém concorda aí com isso. Nem o cara mais que gosta de Bolsonaro vai concordar com isso. Essa é a minha opinião. Pelo jeito, tu gosta que os filhos do Lula que ficaram aqui ricos... Não. Tu não pode aceitar. Tu não pode ter uma opinião. Eu acabei de dizer. Eu tenho que aceitar a opinião? Que isso? Não. Eu acho que a tua opinião... Não, a tua tá certa. Tá certa a tua. Então, tudo bem, fica com a tua. O Lula não valia, pro Bolsonaro não vale, então... E só para trazer, porque esse assunto realmente ele está dividindo muitas pessoas e opiniões, mas o especialista em Direito Constitucional e professor da Fundação Getúlio Vargas, o Edson Carlos Fernandes, ele fez uma ressalva quando entrevistado sobre o assunto e disse que a indicação é política, mas o cargo é de confiança. E segundo isso, não pode acontecer. O presidente não pode indicar um parente para cargo de confiança. O embaixador é subordinado direto do presidente e a legislação atual proíbe a subordinação de parente até terceiro grau. Ele fala que o decreto 7.203 de 2010 prevê que no âmbito de cada órgão e de cada entidade são vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de ministro de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa, correspondente ou ainda familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, direção, chefia ou assessoramento para cargo em comissão ou fundação de confiança. Isso se estende a familiares do presidente, do vice-presidente da República e, nesta hipótese, abrangem todo o Poder Executivo Federal. Dona Magda, só para fazer um reparo que talvez eu não tenha conseguido me fazer explicar, porque foi o primeiro item que o Vitorino abordou. Eu não disse que era... pretendi não dizer que não era obrigatório. O que eu fiz a comparação com os ministros é que para diplomata, tu podes fazer uma carreira, tu pode preparar. Por isso a comparação com o ministro. Mas é um ato de nomeação do presidente. E essa matéria, se for levada ao Supremo, é extremamente contraditória. Não é pacífica essa interpretação, entender? É uma das interpretações, mas se for levado ao Supremo, eu não saberia qual seria o resultado. Que é exatamente o que o senhor Fábio, o doutor Fábio, falava aqui. Diplomata que fez uma correção do que tu disseste, mas agora tu acabaste de dizer que
vamos lembrar o que tu disseste, porque tu falou numa hora e depois a gente fala outra. Diplomata é um servidor público aprovado no concurso do Instituto Rio Branco. O embaixador é o título conferido ao chefe de uma missão diplomática, embaixadas e representações junto a organismos internacionais. Pertence a ele ou não a carreira diplomática. Eu quis é a mesma coisa que eu posso ser um diplomata se eu me qualificar. Sim. Aí eu quis trazer para vocês os pré-requisitos que tem, como tem que estudar, como tem que se concentrar. E me disponibilizo, me ofereço para uma atividade dessa. Agora é um ato discricionário do presidente botar quem quiser. E ainda sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante 13 afirma que a nomeação de cônjuge, parceiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta ou indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Ok. Tá, e isso aí é uma súmula que nunca foi respeitada pelo próprio STF, porque o seu Gilmar Mendes conseguiu uma boquinha para a ex-mulher dele na direção de Furnas. O Marco Aurélio Mello transformou a filha dele em desembargadora federal. O Luiz Fux também transformou a filha dele em desembargadora federal. Ah, não pode nepotismo do STF, é isso? Mas o a problema, proposta do Bolsonaro não era isso. Foi eleito contra isso aí. Nós votamos contra isso aí. Agora tá voltando, mas disso tá tudo igual. Nesse sentido, sim, Gustavo. Ele até falou que ia acabar com a mamãe. Eu não sei. O deputado Eduardo Bolsonaro é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal. É o único cara que negocia com os Estados Unidos, com o Canadá e com países de língua inglesa. Pô, o cara não é nem um pé. Ele tá sendo criminalizado porque é filho do Bolsonaro. Pô. E se ele não fosse filho do Bolsonaro... Ele não estaria lá. É a mulher de César. Não sei. O Itamar Franco não foi embaixador em Portugal? Nem aparecia. Dona Magda, Pois não, posso senhor. dar um hiatozinho Não, mais até amoroso devemos, e tal? respeitadas as devidas opiniões. Há um mês atrás eu mostrei a revista Veja aqui com a fotografia do Macróbio João Gilberto. Ele estava Macróbio. E agora eu quero mostrar o dia do casamento dele com a Miúcha, revista Época que eu recebi agora. Que foi o grande amor da vida dele mesmo. A Miúcha, irmã do Chico Buarque de Holanda. Olha a diferença das fotografias que eu mostrei há um mês atrás. A Miúcha e o João Gilberto, né? Olha aí que fotografia maravilhosa. Eu quero ressaltar também o aniversário do grande e maravilhoso poeta Pablo Neruda, que hoje estaria de aniversário hoje. Essa figura maravilhosa, Prêmio Nobel de Literatura, um dos homens mais significativos dentro da cultura da língua hispânica, da língua de Cervantes, Miguel de Cervantes. Mas, dona Magda, eu só quero falar um pedacinho de um poema rapidinho sobre a morte. Ninguém gosta de falar da morte, mas a morte, né, também está chegando e tal, né? Mas a morte faz para a gente viver melhor, às vezes a gente tem que falar da morte. Para valorizar a vida. Renasci muitas vezes desde o fundo de estrelas derrotadas, reconstruindo o fio das eternidades que povoei com as minhas mãos. E agora vou morrer, sem nada mais, com terra sobre meu corpo, destinado a ser terra. Olha que coisa linda. É muito grande, eu não vou ler aqui, mas esse livro maravilhoso, Canto Geral, que é um dos livros que eu tenho do Pablo Neruda. Eu tenho a antologia deles e tenho um dos maiores poemas que acho, quando estés vieja, ni roçar, te lo dije, tus pies harán la tierra con la nieve cruda, e aunque me llames, eu estarei tão lejano, né? Quer dizer, são coisas fantásticas ditas por este homem. Um dia, há muitos anos atrás, eu estava na cidade de Madrid e fui convidado a falar numa casa noturna. Por que tu estava em Madrid? Tinha que ser numa casa noturna, Marta. Mas não era a zona do Benetrício. Eu estava com amigas, 2 médicas chilenas e um amigo de São Paulo, do interior de São Paulo. Um lugar digno. E aí me chamaram para falar. Eu tenho um brasileiro para cá e tal. Eu estou com sotaque argentino. Muy rico, encantador. La punta de la lengua en el cielo de la boca. E aí eu declamei uma poesia de Neruda que ele nunca escreveu. E todo mundo acreditou? Acreditou, me aplaudiram de pé. Em pé, Mário Barcelos. Em pé. Mas a senhora entendeu. A senhora está pior que o Vitória. Eu tô. E eu quero dizer para vocês que é maravilhoso ler Pablo Neruda. Mas é coisa antiga ler poesia. Poesia faz bem, porque cresce a sua vontade de sonhar.
e a vida é feita de sonhos. Quero dizer, cresce mesmo, dá vontade de dormir com as poesias do Pablo Neruda. Bom, dormir só não dá, Dona Magda, quero dizer que quem declamava Pablo Neruda, e aí era Pablo Neruda mesmo, era Dom Elias Ricardo Figueiredo, um zagueiro que teve na década de 70, um chileno, que declamava quando jogou aqui no Internacional na época. Virou um cidadão do mundo. Dona Magda, estou exibido porque eu não sou o seu Marne, mas recebi um livro aqui também, Espiritualidade e Suas Interfaces, Rosa Cecília Pietrobon. Eu quero agradecer pelo carinho, encantado. Vamos ver onde é que vou mostrar. Estão mostrando já? Dá um take. Eu não tenho prestígio do Marley, não me dá um take. Agora eu ganhei. Aqui, ó. Agora eu ganhei. Mas é uma choradeira. Mas um chororó de tudo que é lado. Muito obrigado pelo carinho da dona Rosa Cecília Pietro. Como eu não sou uma pessoa parcial, vamos às coisas animadas e às coisas desanimadas sobre o assunto que estávamos tratando. O seu Eduardo Bauerman, de Estância Velha, que tem um humor maravilhoso, diz assim: boa noite, Magda e bancada. Edu Bauerman pode ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América, pois, 1. Sou amigo da família Petri da Nova Vila e Max de Voti. 2. Tenho 2º grau. 3. Falo alemão batata, mas falo. Faço x-linguiça com 2 ovos fritos. E sou loiro, Edu Bauerman, que é sempre muito humorado. O Eugênio Carlos, que manda sempre coisas deselegantes e elegantes e que grita sempre, ele diz assim: apoio o Eduardo, embaixador vitalício. Ok, tomara que você tenha essa felicidade de ter a certeza. Olha, acaba de ser publicado aqui no Estadão, notícias de última hora do Estadão. O presidente Donald Trump ligou agora no final da tarde para o presidente Bolsonaro e disse que, em retribuição, poderia indicar o seu filho Eric Trump para embaixador no Brasil, desde que num curso intensivo Eric Trump aprendesse a falar português. Não é fake news, eu tenho essa matéria, sim, Vitorino. Eu tenho essa matéria. Em troca de Eduardo, Trump cogita nomear filho Eric embaixador no Brasil. Eles conversaram agora à tarde por telefone e o Donald Trump disse que seria uma alternativa interessante. A diferença é que parece que o Eric Trump tem uma experiência maior, porque ele já teria sido embaixador não sei onde, no Japão. Aí virou Lula e Chaves. Lula e Chaves. O telespectador também... Se você comparar Bolsonaro... Mas é a mesma coisa, Chaves, mas o nepotismo é igual para todo mundo. Por que para um pode e o outro não pode? Nepotismo é uma coisa filosófica. Tu tem uns conceitos assim que... não. Então para um vale, o outro não vale. Não, é porque são 2 pesos, 2 medidas. Sócrates falava para um pouquinho. O Lula não botou o Amorim de... Pois exatamente, isso que o Chicão está dizendo. Mas é isso que nós criticamos o Lula todo dia. Porque ele fez errado e nós estamos criticando o Lula. O que eu quero te dizer é o seguinte: ele botou o Amorim. O Amorim era diplomata de carreira, tinha tudo, todo mundo viu o que ele fez. Brigou com as principais nações todas. Brigou com a Inglaterra. O Bolsonaro não tem estabilidade emocional para ser nem síndico. O Amorim era... Não tem estabilidade emocional. A dona Magda falou, certo. Não tem estabilidade emocional, eles já demonstraram, desculpa, Vitorino. Eles já demonstraram que não tem equilíbrio emocional. Peraí, o doidão é o Carlos aqui. Mas todos eles são. Lê os tweets desse. Vê o português dele. Ele pode falar inglês maravilhoso, mas o português dele é sofrível. Eu continuo achando que seria uma ótima. Okay. E se trocassem os filhos, seria maravilhoso. É isso mesmo. Podia, inclusive, tu podia ir junto. Virar um filho bastardo. Tu podia ir junto. Um filho, um agregado. Não convidem 2 vezes. Porque ele vai, claro. Não convidem 2 vezes, porque eu vou lá primeiro. Exatamente. É claro, vou deixar de novo. Vamos lá, doutor Ruxo, o que mais o senhor tem a dizer? Eu tenho uma notícia ruim, dona Magda, porque a gente... A senhora quer que siga no assunto? Porque eu escutei a matéria... Vai e volta, porque as pessoas aqui estão dizendo horrores. Lógico. É que nós tivemos um acidente terrível agora. Eugênio Carlos, chega, já li o teu e-mail, chega. Nós tivemos um acidente terrível em Santa Maria. Uma pessoa caiu dentro de uma caldeira de água. Eu não vi uma temperatura de 61 graus. Ele foi levado imediatamente ao hospital, já veio transferido para um hospital especialista em queimados. Mas isso traz à tona uma matéria
ainda que o Brasil também é um líder negativo, é o número de acidentes do trabalho. Nós precisamos enfrentar esse tema, nós precisamos que o próprio empregador ele se dê conta, porque às vezes o empregado é o pior, dona Maria. Ele não quer usar o chapéu de proteção, ele não quer usar a luva, e se ele não é compelido, se ele não é obrigado, se ele não é admoestrado, né, ele às vezes não usa. E aí nós temos essa terrível estatística a nosso desfavor. Então é mais um acidente aqui de uma repercussão, ele está com estado estável, né? Espera-se que ele sobreviva, mas consequência com sequelas, porque cair inteiro, de corpo inteiro, dentro de uma caldeira com 61 graus, mas deve ser uma coisa lamentável, né? Mas está com estado estável, já transferido para um hospital especializado. Como a dona Denise sempre participa também do nosso programa, eu não vou deixar de falar sobre o e-mail dela, porque difere bastante dos outros. Boa noite, amigos da bancada. Se for levado em consideração confiabilidade e acessibilidade, o filho do presidente Bolsonaro seria ideal para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Porém, a questão de nepotismo e as promessas e o discurso do então candidato Bolsonaro não permitem que o senhor Eduardo Bolsonaro seja designado para o cargo de embaixador. E tem um outro que diz que aí, a notícia que o Vitorino deu e que tu também tens, aí diz que tá bom, porque agora é o presidente americano que vai começar a interferir no Brasil. Ele manda o filho dele e o Bolsonaro manda o outro. Nossos telespectadores, tá? O seu Manuel Azevedo diz: quem imaginou que a decisão de Bolsonaro nomear o filho embaixador não geraria polêmicas? Claro que sim, inclusive com os apoiadores. O que se imagina é um olhar na relação com a família Trump. Isto pagaria este alto preço. O seu Manuel Azevedo. Aliás, só falando em Jair Bolsonaro, ele que passará o final de semana afastado da presidência porque ele vai fazer uma extração dentária. Só pra gente informar. Só pra informar também porque ele Dona Ana acompanhando de perto a agenda do presidente. Isso virou matéria justamente porque ele foi procurado e tal. E ele falou que nos próximos dias não estaria apto para discutir o caso porque fará uma extração dentária. Marlene Barcelos. Eu tenho tanta coisa para falar. Roberto, nós temos bastante tempo. Eu tenho também. tanto para lhe falar. Nós temos bastante tempo. A Roberta tem compromisso, mas como nós não vamos junto, nós estamos vamos prender ela aqui loucamente na escama. Eu vou dar uma frase para ela do Dostoiévski. Ela que está amando, que está apaixonada, vai para uma festa e tal. O Dostoiévski, o grande autor russo, dizia o seguinte: todas as mulheres sabem que os ciumentos são os primeiros a perdoar. É verdade isso? Dostoiévski. Porque os ciumentos, realmente um homem muito ciumento, daqui a pouco ele cai em si. Ele é muito emocional. O senhor deve ser muito ciumento. Devo sê-lo, seu Márcio. Pela sua aparência, Silvio. Safado. Tu é muito safado. Mas o senhor é um Apolo. Exatamente. O senhor é um Apolo. O Apolo do século XXI, porque ele tem o abdômen todo riscado. Do mais bonito. Dionísico. Exatamente. Dionísico, é melhor ainda. É uma mistura. Bom, aí me lembrei de vinho, né? Tá, e a Roberta não respondeu porque não sabe. Não, na verdade, assim, casualmente, e uma pena que Dostoiévski tem tantas coisas incríveis, mas assim, realmente, eu não sou ciumenta. É verdade isso. Eu não sou mesmo, porque eu parto do pressuposto que se eu tiver que ter os ciúme, homens então eu tô... Os homens. Agora, se tem ciúme, é uma coisa que a gente tem que respeitar, porque quem sente ciúme sofre com isso, não gosta de sentir, é horrível, né? Mas sabe que ninguém perguntou pra mim, mas hoje eu tô muito metida. Eu quero dizer o seguinte. Já percebi. Eu acho... Tu tens que interromper o meu comentário, sabe? Sim, é uma forma de compensar. Sim, eu tenho que interromper o teu, tu começa a falar, não termina nunca. O meu é bem rápido. Eu acho que quem tem ciúmes tem historinha na sua vida. Porque se tu não tem sujeira na cabeça, tu não tem ciúmes de outra pessoa. Por isso que eu não sou ciumento, né? A pessoa que é ciumenta é porque no mínimo faz aquilo que teme que seja feito com ela. Eu faço todo dia, mas eu não sou ciumento. Mas aí é que tá, tu não é ciumento. Eu não sou ciumento. Tu não é ciumento. Eu tenho consciência. Então tu estás dizendo pra mim a mesma coisa que eu tô dizendo. O que faz o Chicão agora? O Chicão dá detalhe. A gata foi visitar um cirurgião plástico. Chegou. Eu não fiquei com ciúme. O cirurgião plástico é considerado no mercado um mão grande. Muito bem. Hoje eu tive o prazer de ir na livraria Nova Roma, visitar meus amigos, o Mário, e visitar
também o Carlos, né? O Mário? Isso A dele aí, tá com delay. Eu estou transmitindo o convite ao Chicão Tofani para a Livraria Nova Roma, que fica ali na Rua da Ladeira, para fazer um lançamento do livro do Chicão Tofani lá na Nova Roma. Quando você quiser, está à disposição. Bonito, pode fazer uma exposição lá, porque eu já estou levando o livro para a rua, para outros lugares, que as pessoas ficam perguntando onde é que eu vou comprar. E o lugar mais, agora na noite, é o Nova York 72, que tem todos os dias do almoço e na noite também o livro está aí. Estão lá teu livro. Ana. Vamos falar também decisões polêmicas, porque o Brasil, depois de uma declaração polêmica do Jair Bolsonaro, ainda quando concorria à presidência, de que não adiantava nada ficar lá, que só se discutia com um bando de comunistas, agora parece que o Brasil mudou de ideia e pretende se candidatar à reeleição no Conselho Nacional de Direitos Humanos. A eleição acontece esse ano, no mês de outubro, é para um triênio, então o Brasil já está ocupando uma das vagas dos 2 países sul-americanos, mas quer continuar ocupando esse espaço de importante debate para o futuro dos direitos humanos e também muitas questões relacionadas ao Brasil, como algo importantíssimo que nós vemos que ainda acontece muito aqui, que é o casamento infantil. Mas, infelizmente, o Brasil acabou decepcionando porque votou em uma das emendas propostas pelo Egito, em que fala que a responsabilidade justamente da educação sexual e da liberdade que se tem dentro dessas relações e até o conhecimento básico sobre ela então vai ser associado aos pais. Então os pais é que deveriam ocupar esse espaço. A gente sabe que isso em locais, e principalmente os países do Oriente Médio, onde existe essa restrição dos direitos e liberdade sexual da mulher, mas também associado ao casamento infantil, ao fato de não se falar sobre o sexo, complica. E principalmente em outras emendas, inclusive que fala que o sexo, a educação sexual, ela não precisa ser explicada com evidências científicas ou até mesmo com evidências do mundo real. Ela pode ser explicada através, quem não entendeu, até uma psicóloga falou, a velha história da cegonha. Vem aqui. Então isso seria considerado educação sexual e se entende que isso vale para uma pessoa ter então a sua vida adulta, a sua vida sexual ativa. E também nega o direito à saúde sexual e reprodutiva, ou seja, métodos anticoncepcionais. O Brasil acabou votando em prol de todas essas emendas, foi contrário à maioria dos países europeus, dos 12 que compõem esse conselho, 11 deles votaram em contra. O Brasil foi um que acompanhou países asiáticos e também do Oriente Médio, que acabaram também propondo essas emendas. E sobre a proposta de reeleição, ela foi muito criticada justamente pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos e fala a respeito de fortalecer vínculos familiares. Esse termo foi citado 9 vezes na proposta. Também fala que a família é o foco principal do texto e das propostas, e a exclusão das menções de gênero e tortura foi bastante criticado, porque era uma das pautas em que o Brasil trabalhava bastante, criando até emendas e objetivos para a questão da igualdade, da liberdade sexual e também que seja respeitado as questões LGBTQ+. E também o Bolsonaro falando hoje pela manhã, no café da manhã que teve com a imprensa, ele falou que vai tirar do passaporte dos documentos genitor 1 e genitor 2. Agora será pai e mãe, porque ele acha que isso será mais eficiente. Até ele foi questionado dos valores, porque isso se entende que a emissão dos passaportes que já existem, as pessoas terão que alterar a partir de quando esses termos vão ser colocados e os valores associados a essa mudança. Ele falou que ainda não tem os valores, mas que isso vai acontecer. Muito bem. E o que está acontecendo, Gustavo Vitorino? Com os destaques da Fórum da Previdência. Hoje à tarde teve uma votação bastante polêmica, porque eu acredito que os destaques principais que estavam em votação ficaram para hoje, não foram votados ontem, não deu tempo. E o que me chamou a atenção foi que nesses destaques, cada vez mais o que a gente vê é as corporações com representação, as corporações sendo representadas lá em Brasília por deputados. O trabalhador, aquele que acorda de manhã, pega a marmita, coisa e tal, pega o ônibus, vai para o trabalho, volta no final da tarde, esse não tem defensor. Não tem defensor. Hoje eu descobri definitivamente que ele não tem defensor. Mas, para surpresa de muitos, inclusive minha, vou fazer um elogio aqui ao deputado Henrique Fontana, do PT. Porque talvez tenha sido a única pessoa que abordou o que eu tenho dito da reforma da Previdência desde que apareceram as primeiras linhas dessa reforma. Que é, tá tudo certo, nós precisamos da reforma da Previdência, eu apoio a reforma da Previdência, mas tem algo de sinistro no cálculo. A maldade era o cálculo da aposentadoria do regime geral, ou seja,
a chinelada, a iniciativa privada que mantém a Previdência de pé. Pois bem, o deputado Henrique Fontana subiu à tribuna hoje para defender o destaque de bancada do Partido dos Trabalhadores, que previa uma mudança na fórmula de cálculo, que, na minha opinião, é o grande vilão e o porquê que eu disse, sou a favor da reforma da Previdência, mas sou contra essa reforma. Porque nenhum deputado, nenhum parlamentar se debruçou com caneta e papel na mão para fazer conta. Todo mundo fez discurso para as galerias, todo mundo fez discurso para os seus eleitores. Ninguém se dedicou a fazer o cálculo. E o cálculo, repito, é sinistro, é um cálculo do mal. Ele massacra o trabalhador da iniciativa privada, aquele que ganha menos. Quem está dizendo sou eu, não é o deputado Henrique Fontana, que é do PT. Sou eu que estou dizendo. E o deputado Henrique Fontana hoje disse a mesma coisa na tribuna e eu concordo com ele. Ele tentou defender os trabalhadores, todos os trabalhadores que estão sujeitos ao regime geral, que é a carga máxima do INSS, da Previdência Social, mais de 80% aqueles que contribuem. Ele pediu o seguinte: vamos mudar a fórmula de cálculo. Chegou lá com cálculo e disse, olha, isso aqui está sendo calculado assim, vão transformar esse cálculo nesse monstro aqui, que vai massacrar. O trabalhador que se aposentaria com R$ 2.500 vai se aposentar com R$ 1.600. Eu já fiz o cálculo aqui, se vocês lembrarem, em março eu estava aqui mostrando e fazendo o cálculo de como seria a coisa. Pois bem, deputado Henrique Fontana, a quem eu quero mandar aqui os meus cumprimentos, e especialmente o meu reconhecimento por ter sido o único deputado que subiu na bancada e defendeu os trabalhadores do regime geral, atacando o cálculo imoral dessa Previdência. Portanto, infelizmente, foi derrotado a proposta de emenda, esse destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Não sei se for por preconceito, por ser do Partido dos Trabalhadores, enfim, é do PT, vamos rejeitar, coisa e tal. Mas foi a única proposta e o único destaque que defendeu os trabalhadores do regime geral. Todo mundo falava, porque a mulher, porque os professores, porque os policiais, porque os militares, porque a aposentadoria rural, a mãe do Badanha, o diabo que o carrega, o cafundó do Diogo, todo mundo defendia alguma coisa. Pois essa emenda defendia aqueles que mantêm mais de 80% da Previdência no Brasil, que são os trabalhadores do regime geral. E ele não pediu nada demais, ele pediu apenas que se alterasse o cálculo final da aposentadoria. Infelizmente, o destaque foi derrotado. É uma pena, deputado Henrique Fontana. Hoje eu estive ao seu lado. Dona Magda, eu acompanhei à tarde essa votação dos destaques até a quarta, iam ser votadas hoje. Então, duas informações importantes ficam. Primeiro, dificilmente vai se conseguir votar antes do recesso, que é agora o mês de julho, tá? Porque assim, teria que votar mais uns 5 ou 6 destaques, aí ele volta para a comissão especial, a especial volta, aprova um novo refúgio, ele volta de novo para uma votação do plenário, e isso então não teria tempo à medida em que estão as vésperas das férias. Então, esse é o que está sendo decidido agora. Em relação ao já encerrou há poucos instantes, a votação do primeiro turno foi dada por encerrada, agora vai encaminhamento para isso, não, mas é a partir disso. Aí ele tem que voltar para a comissão especial para aprovar essas alterações, as que mudaram ou que não mudaram, porque aí o relatório ele sofre alterações. Aí tem que voltar de novo para o coisa. E como hoje já é sexta, segurar essa turma sábado e fazer eles ficarem até quinta, que inicia o recesso, então o cálculo seja que talvez não se consiga fazer isso. Mas essa é a matemática. A segunda, dona Maria, que também foi muito importante, que o Vitorino tocou, é que hoje só estava sendo julgado, era só a pressão. Tá? Era a redução dos policiais, era a redução do prazo dos professores, e isso significa assim, daquele trilhão que a doutora Roberta falava, se aprova dos policiais, tira 100 milhões. Se aprova dos professores, tira 100 milhões. Então, é a palavra desidratação que não se fala noutra coisa, desidratação. Então, é isso. Então, nós precisamos saber o que foi desidratado para ter o número oficial. Isso estava se desistindo hoje. O primeiro cálculo que foi oferecido hoje pela base do governo foi que a desidratação chegou abaixo de 900 milhões. Isso, vai ficar... 800 e alguma coisa. Só que tem um negócio.
Os 4 destaques que foram aprovados entre ontem e hoje são destaques corporativos. Exato, é isso que eu queria falar. Isso, mas é o que nós estávamos dizendo. O dos policiais, depois o dos professores, então, por exemplo, que são assim, só depois as pensionistas, não sei do que, sabe? Ninguém olhou para quem sustenta esta... Eu só queria contribuir com o debate que está excelente. É só colocar o seguinte, 2 coisas, que justamente isso. O poder das corporações hoje se mostraram no nosso Congresso. Porque, por exemplo, assim, então, com todo o devido respeito, uma professora tem que diminuir a quantidade de tempo de contribuição, porque é professora. Como não tinha gente para ajudar, por exemplo, a faxineira que trabalha na mesma escola e que também gostaria de ter, então, a diminuição do seu tempo de serviço, ela não ganhou essa facilidade, né? Então, isso é algo que é injusto, porque hoje é a questão da força dos sindicatos dentro do Congresso. E uma última questão econômica nesse sentido é que, segundo o cálculo do Citibank, oferecido nessa sexta-feira, segundo o que já está definido, a economia em 10 anos fica em 750 bilhões, a estimativa do Citibank, segundo as perspectivas mais, assim, mas reais. Entre os números dados do Citibank e os números dados pela própria base do governo, eu prefiro ficar com a base do governo. O governo anunciou em torno de 860 bilhões, 860, 880. Mas tem destaque que ainda pode ser aprovado, tem destaque que foi aprovado, pode ser retirado. Pode ser. Uma policial federal vai se aposentar com 52 anos. É isso que eu queria dizer, dona Magda, que é importantíssimo ainda, que é qual é o risco que nós corremos de não conseguir no embalo agora, tá? O ideal que seria votado agora. Se deixar para agosto, dona Magda, respeitosamente, conhecendo o nosso Congresso, ainda que alguns acreditem que ele está tomado de brasilidade, eu não acredito. Eu acho que haverá chantagem de novo. Porque vai passar o clima, vai ser daqui 40 dias, já vai ser lá para agosto, entendeu? Então, aí tem que aprovar a segunda vez. Aí começa de novo. Bem, aí o Centrão já... Pera um pouquinho, mas aí agora isso aqui... Vai ficar cada vez mais caro. Vai ficar cada vez mais caro. E eu acho que aí quem se fortalece? O Rodrigo Maia. Então, eu acho que tem ali um jogo muito político, que a pessoa que está mais sabendo fazer política é, infelizmente, o presidente da Câmara. O Rodrigo Maia é um negociador, ele é um interlocutor. E aí ele vai ficar na pauta da mídia inteira, porque todo mundo vai focar nisso. Ele é um negociador, ele negocia. Vamos aos aniversariantes, Mário, depois voltamos a outros assuntos. O primeiro aniversariante de hoje é uma grande figura dentro da pintura, Amedeo Modigliani. Que inclusive aparece no filme Meia-Noite em Paris, né? Maravilhoso. Ele era inclusive de uma família judaica, né? Muito rica, muito abastada, que patrocina a ida dele para Paris. E ele se notabilizou por criar figuras com um pescoço longo. Não sei se vocês já viram alguma pintura, se foram aos museus da França, lá, que tem quadros expostos lá no Dorset. E você pode ver, e foi um pintor maravilhoso. Morreu muito jovem, com apenas, como eu disse, 35 anos de idade. Anísio Teixeira, educador brasileiro, reconhecido internacionalmente. Falei já do Pablo Neruda, fiz todas as homenagens possíveis a esse maravilhoso artista das letras e das emoções, bem da verdade. Paixão Cortes, João Carlos Paixão Cortes. Eu acho que é desnecessário falar do Paixão Cortes, da figura do ser humano, daquele jovem que vem de Livramento fazer agronomia em Porto Alegre e se dedica integralmente, a vida inteira dedicada à cultura do Rio Grande do Sul, criador dos primeiros CTGs de 35, inclusive, etc. Foi uma das maiores personalidades desse estado e a sua efígie está ali, né, no aeroporto, está aquela estátua dele maravilhosa. Ele representa bem o gaúcho da fronteira lá do Livramento, minha querida cidade de Livramento. Depois do Paixão Cortes, um amigo querido que eu tive em São Paulo, que faleceu recentemente, chamado Tito Madi. Tito Madi, cantor intimista, uma das vozes mais lindas do cancioneiro popular brasileiro, que fez para mim o hino, um dos hinos do Rio Grande do Sul, que é o Gauchinha Bem Querer. Gauchinha Bem Querer, que foi feita para Marisa Fernanda, se ela estiver nos assistindo, minha querida amiga, que eu não vejo há tantos e tantos anos, era radioatriz, ele veio fazer uma temporada na antiga Rádio Farroupilha, encontra aquela menina, radioatriz e etc., se apaixona por ela e faz essa canção chamada Gauchinha Bem Querer. Lionel Jospin, que é um político francês, Bill Cosby, que completa hoje 30
em 82 anos de idade, tá com problemas seríssimos com a justiça americana em função de assédio sexual. Almir Neto, sambista brasileiro, que faleceu em 2017. O amigo do Vitorino, o ministro Marco Aurélio Melo, que completa hoje 73 anos de idade. Vai ser um amigo. A Cláudia Alencar, completando 69 anos. Impressionante, né? A Cláudia Alencar não aparenta a idade, 69 anos. Ela é uma menina sempre. É isso. E a Carolina Casti, muito bonita, completando 44 anos. São esses os aniversariantes do dia de hoje, né? São todos recebam aqueles vivos os nossos cumprimentos e a saudade àqueles que se foram. Chicão Tafai. Domingo agora tem o Grande Prêmio da Fórmula 1 na Inglaterra, em Silverstone. Essa corrida tem um aspecto muito importante para os brasileiros. Foi ali que começou Ayrton Senna. Ayrton Senna ganhou Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, tudo. Inclusive o nome do autódromo chamou-se durante muitos anos Silverstone. De Ayrton Silva da Senna da Silva. Que tinha uma subida, onde todo mundo quebrava a quinta marcha. Né? Tinha um autódromo com subida. Fazia a volta, tinha uma subida e todo mundo... O senhor sabe fazer marcha já ainda? O senhor só tem carro automático? Não, mas se tiver que dirigir um carro mecânico, todo e mundo outra aprendeu coisa, a dirigir em carro Dona mecânico. Magda, o Campeonato Brasileiro vai recomeçar agora é impressionante o poder de dinheiro do Flamengo. O Flamengo, uma semana, contratou o Rafinha do Bayern de Munique, o Gerson, que joga no Roma e na Fiorentina, e um zagueiro espanhol do Manchester City. Aí com Jesus agora... o Flamengo está se tornando o Real Madrid, um hiato assim muito grande. Muito bom para o futebol brasileiro. Real Madrid... Não, brasileiro, o Flamengo está aqui na proporção. Eu quero falar do meu tricolor, se a senhora assim me autorizado na live. Fique à vontade. O tricolor agora eu tenho que começar a te tratar mal, que as pessoas dizem que eu tenho preferência por chuva. Eu tenho que começar a te tratar mal. Deve ser algum bom gosto que a senhora tem. Pois é. Não dá cobra, Dona Magda, eu quero falar do meu tricolor que está sob suspensão. Tá de amor novo, senhor Rocha. Não tá nada. Que é isso, seu Mário? Quer me derrubar, seu Mário? Que é isso, seu Mário? Que é isso, seu Mário? Dona Magda, o Grêmio está sob suspensão. O Grêmio está sob suspensão. O Grêmio, depois de o Grêmio não estava bem, não fez um bom primeiro semestre, fez uma parada, se esperava que voltasse melhor com esses treinamentos e o Grêmio não se acertou. Houve a primeira vaia, a dona Ana depois vai me confirmar, a primeira vaia da história do Renato como treinador nesta geração. Grêmio. Nesta geração, sim. É que já esteve outras vezes, foi vaiado outras vezes, pois mas não. nas suas outras passagens. Ele completando quase 3 anos de técnico, teve a primeira vaia, porque o Grêmio não conseguiu engrenar. Saiu ganhando com o gol do Everton na quarta-feira pela Copa do Brasil, sofreu o empate e leva agora uma equipe alternativa para amanhã, para a Arena, para fazer o seu jogo. Embora seja 11º colocado no Brasileiro, ele precise da vitória. Né? Mas o Grêmio se preparar para quarta-feira o jogo de volta da Copa do Brasil. Mas insisto, o Renato está pressionado, o grupo está pressionado, o Grêmio não deu a resposta e vamos aguardar os próximos dias então os acontecimentos. E ainda dentro dessa realidade, né, a gente lembra também que nesse empate pela Copa do Brasil dentro de casa, lembrando que o Grêmio perde a vantagem, agora tem que decidir fora contra o Bahia, que tem uma torcida significativa, mas também o que indignou um pouco o torcedor, além das substituições, foi o fato também que foi um gol conquistado numa penalidade máxima. Né? O Everton acabou, então... sofrendo a penalidade dentro da área, cobrou muito bem, mas isso acaba tirando um pouco do ânimo do torcedor. Mas para falar no jogo que acontece hoje, estaremos na Arena, mais uma vez fazendo uma campanha, uma blitz de arrecadação da campanha, driblando o frio neste Grenal. Lembrando que cada doação sua equivale a 1 ponto para o Grêmio, no caso, né, já que o jogo é do Grêmio, teremos muitos gremistas lá. Doe, porque vai contar para um placar até o dia do Grenal, que também faremos arrecadações, se você quiser deixar para doar no dia 20, lá no Beira-Rio, o seu agasalho, mas a gente está fazendo esse Grenal fora das 4 linhas. Então, o torcedor que for lá participar da ação, se você for um dos 10 primeiros a chegar lá, você ganha um ingresso para o cinema, o que é bacana. Então, você faz o bem, mas a gente também dá para você curtir o cinema com alguém muito especial. Então participe, está valendo o prêmio de torcida mais solidária do Grenal 421, uma iniciativa da Rádio Grenal, da Rádio 104 FM e também da Prefeitura de Porto Alegre. Participe. Dona Magda, em contrapartida, o Internacional joga fora uma partida contra o Atlético Paranaense. O Internacional está muito bem classificado no Campeonato Brasileiro, mas também leva seu time alternativo à medida que terá o jogo de volta
na semana que vem contra o Palmeiras, porque perdeu o jogo de ida. Assim como o ponto alto foi a vaia do Renato, em relação internacional é a pressão por não ter vitórias fora. O Inter está completando agora no mês de agosto 1 ano sem ganhar fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então ele tem sido muito pressionado para ter uma vitória também fora. Então é mais uma oportunidade. Domingo, o Atlético Paranaense é um time organizado, mas é um time batível. E lembrando só que hoje, para a gente complementar também a informação, cerca de 100 conselheiros do Esporte Clube Internacional encaminharam um documento ao presidente Marcelo Medeiros solicitando mais segurança na entrada do estádio. O jogo é fora, então, infelizmente, a gente sabe que o Atlético não cumpre com algumas regras a respeito da segurança e da isolar a área para que os torcedores adversários cheguem ao estádio. Também não permite o uso, identificação, então, da camisa do time adversário, porque não consegue garantir a segurança desses torcedores. Mas lembrando que isso vai contra a lei, e justamente esse movimento dos conselheiros foi para garantir que todo mundo saia com tranquilidade, né? Tem essa possibilidade de assistir o jogo. Voltem para casa. Voltem para casa. Esse Atlético Paranaense, que time antipático isso, né? Tá sempre arrumando confusão, implica com a imprensa, não pode entrar jornalista em treino e proíbe não sei quem de falar e processam todo mundo. E as transmissões agora, são proibidas. Proibidas. Esse Atlético Paranaense é uma bagunça engraçada. Aí eu quero lembrar que essa mesma CBF tirou o Grêmio uma vez da Copa do Brasil porque uma menina gritou lá uma palavra racista no estádio. E esse Atlético Paranaense há anos faz uma esculhambação e ninguém toma nenhuma atitude. Não tem ninguém com aquilo roxo lá na CBF para tomar uma atitude. Procuradoria do STJ, não sei o que tem pra lá. Pô, mas tá na hora de alguém dar um parte quieto nesse Atlético Paranaense, é um absurdo. Então tu tira os bons advogados que eles contrataram, porque eles sempre conseguem encontrar uma maneira de livrar o Atlético Paranaense de todas as condenações. É considerado o time mais moderno do Brasil, sabia? E com a Sul-Americana. O nome do time, o Atlético ficou com H agora. Mudou o símbolo, porque justamente para nível internacional ele vender mais. Botou um H, Gustavo. O marketing dele lá comparado com aqui, nós é pré-histórico aqui, né? E lembrando o Vitorino vai botar depois do marketing do Atlético Paranaense. Pergunta para ele. O Atlético Paranaense tem 22 mil sócios, o Grêmio Inter tem 100 mil. Não, ninguém paga, cara. O Flamengo não tem nada e compra 10 milhões de euros. Não vem que eu tô dando edição. Eu tô dando informação. O Atlético Paranaense é 5 vezes menor que Grêmio e que mais Inter. moderno considerado. Considerado por quem? Conceitual. Por quem? Mexeu por quem? Então não tá entendendo. Ele fascina a nível internacional. Ele é um cara que se recicla, o time. Que nem eu, cara. É que nem eu e tu. Tu continua que nem há 30 anos atrás. Não existe. Olha aqui, ó, vocês estão misturando as situações. Tu saiu de uma pauta. Dona Magda, ele mudou o logo dele, sim, que nem a Juventus. Continua sendo nada. Pra entrar no mercado internacional. Tá, isso tu disseste. O que eles conseguiram, eles estão fazendo um projeto que vem sendo desenvolvido no time há 2 anos, depois que uma gerência foi completamente alterada. A gente vê que, sim, é um dos times aqui no Brasil que segue o modelo de marketing e também de divulgação e plano estratégico dos times europeus. E esse plano estratégico, como ressaltado pelo Vitorino, era um time que não era nada e conseguiu ali no inteirinho de 1 ano conquistar uma Sul-Americana, disputar uma Recopa contra um clube importante, porque a Recopa é Libertadores e o campeão da Sul-Americana conseguiu essa visibilidade aproveitando, sabendo que não ia ganhar o jogo da Recopa, divulgou a marca, trocou a camisa, conseguiu vender e encheu o caixa agora para, quem sabe, uma contratação. Só que ele enfrentou o River Plate, ganhar do River Plate é quase que impossível, né? Só Real Madrid, né? Magda, posso falar uma mais fashion da Dois times antipáticos, Guanaba, River Plate e Atlético Paranaense. O jogo deve ter tido 10 telespectadores. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Lotada, arena. Não, escuta essa. A vantagem não é fácil lotar o estádio desse tamanhozinho, não tá pronto. Não tá pronto. Ar-condicionado. Que fecha em cima, ar-condicionado. Deixem a Roberta falar. Magda, a vontade de não entender nada. Lá fui eu assistir o jogo do Inter, tá? Agora eu tô entendendo que tem um outro negócio que eu tinha entendido que só jogava na quarta que vem. Mas assim, ó, não, mas veja só, eu não tava entendendo nada, não queria atrapalhar quem tava entendendo tudo. E aí eu fico observando o jogo. Aí eu olho, não, e é que eu encontro o meu amigo querido, o Aode Cunha, nas arquibancadas do jogo do Colorado. Eu assim, olha ali, é o Aode. As pessoas que estavam assistindo comigo, como assim, Roberto? Não, meu amigo está assistindo o jogo. Quer ver? Você mandei pra ele. Careca, né? Ele é bem colorado. O que tiraram de sal. Aode, um beijão. Aí, ó, a vantagem de não entender nada. Eu fico absorta e fico descobrindo os amigos assistindo o jogo. Você conheceu pela careca, né?
Não, tava lá ele. Não, mas a gente tem uns carecas que são legais. Né? São. E qual é o careca que o senhor conhece que não é legal? Ah, tem um monte por aí. Aliás, alguns bem perto. É que o estilo corte agora da eu tô careca, entendendo. A pessoa. estilo Kelly Slater e estilo Bruce Willis, comparado com o estilo dele. Estilo que é o quê? Olha o estilo caminhoneiro Tu quer o dele. quê? Tu quer um slack? Olha só. O Slack. Tu quer um slack? O que tu quer? Não dá, isso é um Paraguai. Não dá. Então vamos terminar o programa de hoje. Então vamos fazer mais 2 horas. Vamos. Não, sim. Beijo grande, bom final de semana pra todos. Segunda-feira a gente se encontra logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.